Olá, estudantes, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Giovanna Paula, sou professora aqui do SEMEAC e hoje vamos estar vendo sobre herança sexual. É um tema que continua a falar sobre genética, pessoal, tá ok? Na aula de hoje a gente vai entender por que características aparecem em homens e não em mulheres. Por exemplo, o daltonismo, porque é mais comum em homens e não mulheres. A calvície também é um exemplo disso. Por que aparece muito mais em homens e quase nunca em mulheres? E pelos no ouvido, pessoal, essa aí só aparece em homens e nunca em mulheres. Então a aula de hoje vai estar explicando essas características, que são relacionadas à genética também. Vamos lá, pessoal. O que seria, herança sexual? Herança ligada ao sexo, ele é um tipo de herança genética, em que os genes responsáveis por determinada característica estão, olha só, localizados nos cromossomos sexuais, o X ou o Y. Vamos entender essa base, pessoal, com essa imagem aí, olha só. Para entender melhor, os seres humanos, ele tem quantos cromossomos? 46. 23 do pai, 23 da mãe, formando 23 pares. Olha só essa imagem, pessoal. Esses cromossomos, eles vão se organizar em pares, certo? Esses aqui, ó, temos 44 cromossomos autossomos. Esses autossomos estão muito relacionados às características de altura, tipo de cabelo, tipo sanguíneo, tá ok? São 22 pares. E aquele par lá, pessoal, porque a senhora falou que é 23. Cadê o outro par? Esse outro par, pessoal, é relacionado aos cromossomos sexuais. É aquele que vai definir se o embrião vai ser feminino ou se vai ser masculino. Esse é um outro cromossomo sexuais. Olha só, para ser o cromossomo sexual, ou ele vai ser XY ou XX. Olha só essa imagem aqui, ó. Durante a ovulação, tá certo? A fecundação, na verdade, temos o XX doado pela mãe, temos X doado pelo pai. Olha só, o espermatozoide trazendo o X. Quando o espermatozoide traz o X, vou ter uma fecundação XX, ou seja, eu vou ter feminino. Por quê? As mulheres são sempre XX. E se for um menino, pessoal? A mãe, ela está doando X e o espermatozoide está doando o Y. Então, quando ele tem essa junção, eu vou ter um masculino. Então, as meninas sempre vão ser XX e os meninos XY. É isso que são os cromossomos sexuais. São só esses, pessoal. Os outros são considerados autossomos, que são 22 pares. Tá ok? Mas o nosso tema é a herança sexual. A gente vai entender as características que estão nesses cromossomos sexuais. Então, olha só, seguindo aqui. A gente tem aqui, ó, herança, ligada ao sexo. Temos as regiões do cromossomos. Olha só, isso aqui são um par de cromossomos. Tá percebendo que o X, o cromossomo X e o Y, eles são iguais até uma certa parte, mas em si eles são diferentes. Essa parte aqui de cima, eles são considerados parecidos, equivalentes, que recebe o nome de região homóloga, tá? Homóloga quer dizer que eles são iguais. São conhecidas como regiões pseudo-autossômicas, perdão. Ele recebe esse nome também, porque ele se comporta como se fosse autossômicas. Ou seja, ele não determina o sexo e não segue a herança ligada ao sexo. Já esses outros, essa outra partezinha aqui do cromossomo é o que me interessa. Por quê? Olha só o X, tá vendo que ele é bem maior do que o do Y? Aqui, ele tem muito mais genes contidos neles do que do Y. Segundo as pesquisas, diz que o X tem aproximadamente 1.100 genes contendo nele. Já no Y tem aproximadamente 70. Olha só, essa região aqui é conhecida como região não homóloga, o que quer dizer? Que eles não são iguais. Então, no X, pessoal, vai receber o nome de herança ligada ao sexo.
Olha só, os genes localizados aqui, eles não têm correspondência no Y, ou seja, ele não tem nada a ver com Y. São os genes responsáveis pela chamada herança ligada ao sexo, ou seja, só contém na mãe, tá? O X. Exemplo, o daltonismo ou hemofilia são duas, né, doenças que estão ligadas aonde? No cromossomo X. E no Y, qual é o nome que recebe? São herança restrita ao sexo. Olha só, os genes aqui existem apenas nos homens, pois as mulheres não têm cromossomo Y. Lembra que eu falei, a mulher só tem XX e o homem XY? Pois é, então o Y só é do homem. Então, são os genes responsáveis pela herança restrita ao sexo, ou também conhecida como herança holândrica. Então, os exemplos aqui temos genes relacionados à formação dos testículos ou à presença de pelos nas orelhas. A gente vai estar vendo, tá, essas características aqui no decorrer da nossa aula, tá ok? Então, seguindo aqui, pessoal, olha só. Daltonismo, uma condição que é doada aí pelo X. Olha só, o daltonismo é uma alteração genética que afeta os cones, células da retina que permite ver as cores. É também conhecida como descromatopsia ou descromopsia, tá? Recebe esses nomes aí. Olha só essa imagem, pessoal. Essa imagem que os especialistas médicos usam para as pessoas ver se são daltônicos ou não. Pessoas que são daltônicos, elas não conseguem diferenciar o número que está aí dentro. É uma placa, tá? Que é cheio de bolinhas de várias cores, com vários tamanhos diferentes, para confundir. Então, a pessoa normal, ela sabe qual é o número que está aí, 74. Uma pessoa daltônica, ela tem dificuldade de distinguir. Ou ela vê outro número, ou ela não vê nada, ou então mesmo ela troca de números. Pode chegar nessa parte. Como é que funciona aqui? Olha só, esse quadrinho é muito importante para vocês. Como eu sei que a pessoa herdou alguma coisa que é da mãe ou do pai? Olha só. A gente viu nas aulas passadas, pessoal, genética. A gente usou muito azão, azinho, vezão, vezinho, certo? Isso a gente usa na parte do autossomos. Na parte da herança sexual, a gente vai usar o X. E lá em cima que vai, ó, desão, 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 desinho. A gente precisa usar esses cromossomos, o X e o Y, tá certo? Então, na herança sexual, a gente usa XX, XY. No autossomos, é o azão, azinho e assim vai, tá? Então, vamos olhar aqui como é que tá funcionando aqui. Como eu sei que uma mulher tem visão normal? Ó, a mulher de visão normal, ela é X, desão, X, desão. Então, o desão, ele condiciona uma visão normal. O desinho, ele condiciona daltonismo. Mulher de visão normal, X, desão, X, desinho. Aqui tem uma condição, pessoal. Quem é o dominante? Desão, então ela é normal. Mas ela é portadora, ou seja, ela pode estar doando para o seu descendente. Mulher daltônica, ela só é daltônica quando ela tem X desinho, X desinho, tá? Então, dentre essas possibilidades, ela tem 3 possibilidades, né? Uma ser daltônica. Já o homem funciona de uma maneira diferente. Por quê? Olha só. Só tenho 2 tipos, X desão e X desinho. Professora, por que que não tem nada aqui? Porque, pessoal, daltonismo é relacionada ao cromossomo X. Nenhum momento vai estar no Y. Por quê? O pai, que é daltônico, ele não vai doar nada de X para o filho. Por quê? Porque ele é Y. No caso, quando uma criança sai menino. Ou seja, professora, eu sou menino, sou daltônico. A culpa é de quem de eu ser daltônico? É da sua mãe. Por quê? Porque foi o seu pai que doou o Y. O Y não tem daltonismo nele. Então, a culpa é direcionada à sua mãe. Já que o homem só tem um X e um Y, eu não tenho de onde tirar o outro X. Então, a criança é daltônica. A mulher é diferente. Por quê? Para ela ser daltônica, ela tem que ser
XDzinho da mãe e XDzinho do pai. Então, a possibilidade aí, ela chega a ser bem menor. Por isso que o daltonismo é mais comum em homens, porque ou ele é ou ele não é. Tá ok? Então, o homem de visão normal, ele tem que ser XDzão e Y, e o homem daltônico é XDzinho e Y, tá certo? Então, é por isso que eles são mais frequentes em homens. E o que seria esse nome aqui, pessoal? Na biologia, a gente fala o quê? Dzão é conhecido como homozigoto dominante. São essas nomenclaturas que a gente viu nas aulas passadas. Dzinho seria o quê? Heterozigoto. Dzinho, homozigoto recessivo, certo? Certo. E aqui, pessoal, Dzão e não tem, né? Então, ele recebe o nome de hemizigoto, tá ok? Então, uma informação aí importante para vocês. Então, conhecendo um pouco aqui o daltonismo, né? Tá aqui as placas, tá? São testes de cores de Ishihara, tá ok? Eles usam muito essas placas com as pessoas para ver se elas são daltônicas ou não. E mais uma vez falando, né? A pessoa que consegue enxergar, identificar, diferenciar, são as que têm a visão normal. Então, quem tem problemas na identificação de cores, o verde e o vermelho, eles são mais frequentes em pessoas. Problemas de identificar o azul e amarelo, eles são menos frequentes, tá? E a visão monocromática, ele é mais raro. Tá ok? Então, só uma curiosidade aí, como é que é feito o teste da pessoa, se é daltônica ou não. Vamos ver outra doença que é relacionada à herança ligada ao sexo? É a hemofilia, pessoal. É uma doença que compromete a capacidade do corpo de coagular o sangue. Ele é um distúrbio genético e hereditário que acomete quase exclusivamente os homens e ainda não há cura, tá? Então, a pessoa que é hemofílica, ela até sofreu um corte, ela sangra bastante, tá? Então, por quê? Porque ela tem dificuldade de coagular o sangue. Então, tá aí a imagem de um vaso sanguíneo, né? A pessoa que é hemofílica sangra bastante. Já uma pessoa normal faz logo aí a coagulação do sangue. Aqui é o tipo de hemofilia, que tem um tipo A e tipo B. A gente não vai entrar muito nesse assunto, mas tem esses dois tipos de hemofilia. Ela também é o mesmo que acontece no daltonismo. Como assim, professora? A pessoa é hemofílica quando ela apresenta o gene recessivo Hzinho. O Hzão é um gene para o fenótipo normal, a pessoa é normal. Então, ou seja, uma mulher que tem o XHzão era o quê? Normal, beleza. Uma mulher que é XHzão, XHzinho, ela é normal ou ela é hemofílica? Ela é normal, mas ela é portadora, ou seja, ela está carregando consigo o gene da hemofilia. A partir do momento que ela é XHzinho, ela é hemofílica, tá ok? O homem é a mesma coisa, ele tem mais chances de ser tem hemofilia. Por quê? XHzão é normal, XHzinho é hemofílico, ou seja, é 50% de ele nascer normal ou com hemofilia. Tá ok? Vamos ver agora na herança restrita ao sexo, ou seja, é no Y. Isso tem a ver com os homens passando para os outros homens. Como é que acontece? Olha só. Herança restrita ao sexo é um tipo de herança genética em que o gene está localizado exclusivamente no cromossomo Y. Como somente os homens possuem o cromossomo Y, apenas eles podem herdar e manifestar essas características. Então, esse padrão de herança também é chamado de herança holândrica ou herança ligada ao Y. Como a gente viu na imagem anterior, a gente está vendo aqui a região homóloga, né, que são iguais entre o X e o Y. O que muda é essa região, recebendo o nome de não homóloga, né? Aqui é o X e aqui é o Y, né? Que é bem menor do que o X. Então, exemplos de característica restrita ao sexo, né? Restrita ao sexo. Temos gene SRY, que é o que vai desenvolver testículos nos homens, tá? É o que vai definir a sexualidade deles. E temos alguns casos de pelos nas orelhas e genes relacionados a espermatogênese. Esses aqui são alguns exemplos. Vamos ver aqui, olha só. Gene SRY. O que é?
Ele é um gene localizado na região não homóloga do cromossomo Y, ou seja, ele é um gene exclusivo dos homens, tá ok? E se esse gene, né, SRY, estiver onde não deveria estar, o que acontece? Existem situações raras em que o gene ele é translocado para o cromossomo X. Olha só o resultado. Um indivíduo ele nasce XX, mas com SRY desenvolve-se como masculino. Isso aqui são questões raras, mas eu trouxe aqui para vocês que pode estar acontecendo. Tá ok? Já os cabelos, os pelos aí na orelha, ele recebe um nome. É hipertricose auricular. O que seria? É presença de pelos longos e abundantes na borda externa da orelha. Característica visível apenas em homens. Trouxe aqui um heredograma para vocês, é muito comum na genética, tá, pessoal? No heredograma, como é que funciona? O círculo representa as mulheres. O quadrado representa sempre os homens. Então, aqui temos um casal, né, uma mulher casou com um homem, que tá, o quê? Com hipertricose auricular, ou seja, ele está afetado. Quando ele é afetado, ele fica escurinho assim, tá? Então, uma mulher normal, XX, casou com um homem, XY, Hzão. Teve 3 filhos, uma mulher, XX, e 2 meninos. Percebe aqui que ele passou essa presença de longos pelos e abundantes no ouvido, né? Para os 2 filhos dele. Por quê? Porque é uma característica que está no Y. Quem carrega consigo, pessoal, é o Y. O X não vai, porque ó, o X veio da mãe, o X veio do pai. E como essa característica só está presente no Y, quem vai receber são só os meninos. Um dos filhos deles casou com uma outra moça, XX, que teve também 2 meninos e uma menina. Resultado, também tem hipertricose auricular. O que eu quero que vocês prestem atenção? Essa é uma condição que vai passar de homens para homens. Nunca vai pegar em mulher. E um detalhe, não pula geração. Se o seu pai tem, você vai ter, consequentemente seus filhos vai ter e assim por diante. Tá bom? Então isso aí é um exemplo de uma herança restrita ao sexo, tá? Continuando aqui, herança influenciada pelo sexo já muda um contexto da história. Por quê? Porque estamos falando de autossomos, cromossomos autossomos. Olha só, a herança influenciada pelo sexo é um tipo de herança genética em que os homens e mulheres possuem os mesmos genes, mas o sexo biológico modifica a forma como esse gene se expressa. O gene não está no X e nem no Y, mas sim em autossomos, cromossomos não sexuais. Então, trouxe aqui um exemplo clássico, que é a calvície. Por que apresenta mais em homens e em mulheres? Quase nunca, mas tem, devido ao influenciado pelo sexo. Quando eu falo assim, porque, por exemplo, a calvície apresenta mais em homens devido a certos hormônios. Que hormônios são esses? Testosterona. A mulher, ela não tem tanta essa influência porque a testosterona na mulher é muito menor. Então, a calvície ela não é tão influenciada devido a esse nível, falta de nível de testosterona na mulher. Então, é influenciada, ou seja, o gene da calvície está nos 2. Mas está se comportando de maneira diferente, devido aos hormônios. Que hormônio? Testosterona. No homem tem mais? Então a calvície vai se expressar mais. Na mulher tem menos? Então vai ser diferente. É por isso que o nome é herança influenciada pelo sexo. Tá ok? Então olha só. Essa imagem aqui, pessoal, esse quadrinho, quero que vocês prestem atenção porque pode até confundir muito vocês. Como assim? O cesão, vou colocar aqui para vocês. É uma característica de calvície, certo? O Czinho quer dizer que é normal. Beleza. Só que, olha só o detalhe. No homem, pessoal, a calvície, o Czão, ele é dominante. Mas na mulher ele vai se comportar de um jeito diferente. Como assim?
Na mulher ele vai ser recessivo, pessoal. Vai se comportar de um jeito diferente. Então, o Czinho no homem vai se comportar de uma maneira, o quê? Recessivo, tá? E na mulher, olha só, vai se comportar de um jeito dominante. Aqui troca, pessoal. A gente dá até uma confusão aí na cabeça de vocês, mas é assim mesmo, tá? Ou seja, nos homens, para ele ser calvo, olha só, Czão. Eu tô dizendo que ele é dominante. Então, ele vai se expressar no homem. Então, por isso que ele é calvo. No Czinho, vai ser calvo também, porque ele aqui, o Czão é dominante, está se expressando mais nele. E no Czinho, eu tô dizendo que ele é normal, tá? Já na mulher funciona diferente. Por quê? Eu tô falando que a calvície aqui é o Czão. Isso aqui não muda não, tá? A calvície aqui na mulher, ela vai se comportar de uma maneira recessiva. Ou seja, para o recessivo se expressar na mulher, ela tem que estar em homozigose. Tem que estar em dose dupla. Isso é muito... Vocês têm que estar assistindo a aula de genética parte 1, parte 2, para estar entendendo essa parte, tá, pessoal? Então, isso é importante. Para a característica recessiva se expressar, ela tem que estar em dose dupla. Por isso que a mulher aqui é calva, porque eu falei o quê? Czão na mulher ele é recessivo. O recessivo aparece em dose dupla, por isso que aqui ela é calva. Então, aqui, Czinho, ela é normal, por quê? Porque o Czinho, ele está comandando, porque eu estou falando que ele é dominante, tá? E aqui, Czinho, normal, tá? Então, a calvície funciona desse jeito nos homens. É importante vocês estar entendendo esse quadro, tá? Mas é confuso, mas é assim mesmo. Troca, inverte nessas questões, tá? Então, com isso, a gente vai para a parte do resumo, para a gente dar uma analisada que viu e a gente segue aí para nossas atividades, tá? Olha só, pessoal. Rapidinho aqui no resumo. Herança sexual, conceito geral, o que é? É o conjunto de características determinadas por genes localizados no cromossomos sexuais, X e Y. Temos aí herança ligada ao sexo, certo? Que é o gene está localizado aí no cromossomo X. Mulheres têm XX e homens XY. Homens manifestam mais doença porque só tem um X, tá? Não tem outro X aí para dar conta, ele só tem um. Então, exemplos clássicos, daltonismo e hemofilia. Eles são responsáveis pelo aparecer no cromossomo X. Herança ligada ao Y, holândrica. Gene está somente no Y, só os homens têm. Passa de pai, todos os filhos homens. É uma condição rara, mas aí tem a hipertricose auricular, que é pelos nas orelhas. A gente viu isso. Vimos também a herança influenciada pelo sexo. O gene está nos autossomos, mas a ação depende dos hormônios. O mesmo gene pode ter efeito diferente em homens e em mulheres. Exemplo, a calvície comum, dominante em homens e recessiva em mulheres, ok? A importância disso. Ajuda a explicar por que certas doenças são mais comuns em um sexo. Mostra como os cromossomos sexuais influenciam mais do que só a determinação do sexo. Tá ok? Então, esse aí é o nosso exemplo. Aí a gente parte para nossas atividades, para a gente ver se a gente conseguiu captar a nossa aula de hoje. Atividade 1, olha só, pessoal. Um dos testes iniciais para a verificação da ocorrência do daltonismo consiste na identificação de números de imagens coloridas como ilustrado na figura. Olha só a figura aí. Caso a pessoa identifique o número 74, ela não apresenta daltonismo. Caso a pessoa identifique o número 21, ela é provavelmente daltônica para as cores vermelha e verde. O diagnóstico final, no entanto, depende de outros procedimentos médicos. O daltonismo é classificado e estudado no ensino médio como uma herança genética do tipo Q, pessoal? O conteúdo da nossa aula de hoje. Qual é o nome? Alelos múltiplos. B, ligado ao sexo. C, dominância simples. D, codominância. Ou E, epistásia. É a B, né, pessoal? A gente viu isso, é uma herança ligada ao sexo, o daltonismo. Então, nosso gabarito B. Questão 2, pessoal, olha só. A hemofilia caracteriza-se por uma herança hereditária, na qual os acometidos apresentam deficiência na coagulação sanguínea, podendo apresentar hemorragias graves.
Na hemofilia, o alelo dominante, olha só, na Hzão, está presente em indivíduos normais. E o alelo recessivo, mutante no Hzinho, condiciona a doença. Considerando o padrão de herança ligado ao cromossomo X, caso a mãe fosse hemofílica, a gente viu que para a mãe ser hemofílica, ela tem que ser Hzinho, a mãe, XX, e o pai normal, ou seja, o pai é o quê? O pai é Hzão e Y. O genótipo das filhas seria o quê? Qual desses genótipos seria, pessoal, com essas informações? Seria X, Hzão e XHzinho. Por quê? Porque tá pegando do pai e da mãe, tá ok? Como é menina, ela não tem como ser Y, tá? Então, gabarito, alternativa E. Então, para a última questão, para a gente fechar a nossa aula de hoje, olha só, presta atenção. Leandro, preocupado com a possibilidade de vir a ser calvo, consultou um amigo que estava estudando genética. Contou que, embora seus pais não fossem calvos, sua avó materna era. Na família do avô materno não havia histórico de calvície. Seu amigo explicou que a calvície é uma característica influenciada pelo sexo e que expressa nos homens em homo e heterozigose e nas mulheres, somente em homozigose. Assim, concluiu que a chance de Leandro vir a ser calvo era de 50%. Essa conclusão se baseia no fato de que aqui a gente vai usar o heredograma. Olha só as informações. Temos aí Leandro, que é um homem, né, quadrado, de ser calvo, consultou um amigo que estava estudando. Tá, contou que, embora seus pais não fossem calvos, sua avó, olha só, sua mãe, seu pai. Sua avó materna, olha só, é assim que vai se construindo o heredograma, tá, pessoal? Sua avó materna era calvo, então é pintadinho. E o seu avô materno não havia histórico, então ele não é, tá? Olha só. Seu amigo explicou que a calvície é uma característica influenciada pelo sexo, tá? E que expressa somente nos homens em homo e heterozigose. Assim, concluiu que a chance de Leandro vir a ser calvo era de 50%. A gente vai usar aquela tabela lá, pessoal, olha só. Ele me falou que a avó era calva. Olhando aqui a tabela, mulheres calvas, olha só, é Czão. Mas ele me falou que seu avô não era. Se ele não é calvo, então ele é Czinho. Tá? Fazendo aquela jogada, eu sei que a filha é Czão e Czinho. Por quê? Czão, aquela jogada, vai dar 100% Czinho. O seu pai era o quê? Não era, né? Porque ele está me falando que não é. Então, se eu falar do que não é, os homens é Czinho. Olhando aqui para a imagem, eu já vou aqui para as minhas alternativas. Essa conclusão se baseia no fato de que sua mãe ser heterozigota, opa, a minha pergunta está aqui. Então, a minha alternativa já é a alternativa A, tá? Então, esse é um heredograma, teria que prestar bastante atenção para estar analisando essa parte, tá, pessoal? Bom, a gente encerra nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. A gente se encontra na próxima aula e tchau, tchau.